Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora ao nosso módulo 2, nossa segunda aula do nosso curso sobre inovação florestal. Então, passando aqui novamente sobre a nossa agenda do curso. Primeiro módulo, no módulo anterior falamos sobre gestão da inovação, seus conceitos, a sua aplicação, a sua importância. Módulo 2 falaremos sobre visão florestal, sobre inovação, um pouco mais voltado para o setor florestal. Módulo 3 falaremos sobre criação e gestão de startups florestais. Módulo 4, como fazer um pitch arrebatador, como vender uma ideia. Módulo 5, falaremos sobre metodologias ágeis, aplicações de alguns métodos voltados principalmente para inovação. No módulo 6, faremos um estudo de caso aqui de alguns cases de sucesso dentro do setor florestal e outras áreas afins. Nesse módulo, módulo 2, falaremos sobre visão florestal, sobre inovação. Então, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos dar início à nossa aula, o nosso módulo 2. Então, pessoal, dar um breve contextualizado, um breve contexto do setor florestal. O setor florestal faz um papel fundamental na interseção entre economia, sociedade e meio ambiente, contribuindo principalmente para o desenvolvimento sustentável. Então, o setor florestal hoje está presente em nossas vidas nos mais diversos produtos e serviços hoje, desde aí a parte de produção de carvão vegetal, na parte de produção de celulose e papel, na parte também de produtos como painéis MDF, MDP, presente aí no setor alimentício através da nanocelulose e diversas aplicações em vários produtos do nosso dia a dia, como papel higiênico, sorvete, nosso papel aí de escrever, imprimir, a parte de celulose e papel aí cada vez mais presente agora nas produções de roupa, parte de tecidos, na parte de produção de fibras, bastante utilizada também como dispersante em sorvete, o próprio carvão vegetal, o coque, é utilizado aí na produção de ligas metálicas, então aí na parte de produção de toda a parte de estruturas metálicas, prego, o próprio aço também. Então, sim, o setor florestal, se a gente olhar com cuidado aí, está presente aí no nosso dia a dia, em todas as etapas aí de nossa vida, desde o nascimento aí, na parte de produção de fraldas também, até os nossos últimos dias. Então, o setor florestal hoje é uma das maiores potências aí a nível financeiro, econômico, social, ambiental, social, principalmente pela geração de emprego, desenvolvimento aí e nascimento de muitas cidades ao redor dos grandes projetos florestais e também cada vez mais alinhado aí com o desenvolvimento sustentável na parte de proteção das florestas nativas, na parte de proteção dos recursos biológicos, mitigação dos efeitos estufa e também nas mitigação relacionada às mudanças climáticas, manejo cada vez mais sustentável relacionado à proteção aí das áreas de proteção permanentes, as APPs, as RLs, as reservas legais. Então, o papel do setor florestal aí no dia a dia do ecossistema mundial é de suma importância. Então, pessoal, dando um breve contexto relacionado ao setor florestal, principalmente sobre a área cultivada hoje no Brasil, hoje totalizamos aproximadamente quase 10 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo elas divididas em duas principais culturas hoje, que seria o eucalipto e o pinus, eucalipto aí destinado a fibras curtas, né, responsável pela produção de papel e celulose no seu maior contexto, e também aí no caso a parte dos pinos, né, que a gente chama na parte de produção de celulose para fibras longas, principalmente destinadas para embalagens, papelão e outras embalagens feitas de papel. Hoje são 7,6 milhões de hectares de florestas aí plantadas com eucalipto, sendo também 1,9 milhões de hectares com pinos e aí 0,5 milhões de hectares para outras espécies, principalmente seringueira, a própria teca, acácia, alguns plantios de mogno também e cedro australiano. Todo esse sistema aí fomentado principalmente, como falei, na questão dos produtos relacionados à celulose, à produção de carvão vegetal e também a parte aí de movelaria, atendendo MDF, MDP, OSB e outras fibras aí relacionadas à parte de painéis. Falando um pouco agora sobre os produtos, né? O setor florestal é responsável pela produção de mais de 5.000 bioprodutos,
que estão presentes aí dentro das nossas residências, no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, como eu citei uns minutos atrás. Podemos destacar, né, o carvão vegetal utilizado aí na redução junto com o minério para a produção do coque, utilização da própria lenha in natura, né, utilizado para aquecimento de residências, fornos a lenha, algumas partes que utilizam a lenha como biomassa para aquecimento de caldeiras, criação de vapor quente e utilização em termoelétricas, próprio papel, como citei, papel para impressão, papel para escrever, pisos laminados utilizados aí na parte de construção e decoração de residências, produção de pellets, muito utilizado aí na parte de biomassa, né, utilizado como biomassa para geração de energia, parte de celulose e papel, os próprios painéis de madeira também utilizado muito na construção de residências, utilizado para fazer guarda-roupas, armários, entre outros produtos. Então o setor florestal ele é muito diversificado. Aqui é só um exemplo de alguns produtos utilizados dentro do sistema, mas ainda temos produtos também não madeireiros, como utilizados aí os óleos essenciais, podemos utilizar aí, falar também sobre os fitoterapêuticos, podemos falar sobre os produtos utilizados em farmácias, podemos falar também sobre as sementes utilizadas aí muitas vezes para artesanatos e outras obras de artes. Então, sim, a aplicação dos produtos hoje dentro das florestas, elas são inúmeras. Então, toda essa diversificação, toda essa gama de utilidades, ela favorece muito o desenvolvimento do setor, principalmente em pensando em produtos biodegradáveis, produtos renováveis e produtos recicláveis. Relacionado aí agora um pouco sobre a economia e o impacto direto que o setor florestal tem sobre o dia a dia do brasileiro, podemos falar aí sobre o valor de produção do setor entre os anos de 2019 e 2022. A gente chegou no último ano aí a 260 bilhões de reais relacionado ao PIB e uma participação aí no valor da cadeia produtiva brasileira. Batemos o recorde aí de 1,3% relacionado ao PIB, sendo uma das atividades aí agrícolas, agronômicas, florestais aí do setor do agronegócio que mais impacto aí, ocupando hoje a terceira posição, vindo aí depois da soja e da pecuária. Relacionado aí a todo o PIB, também relacionado às exportações e à balança comercial, no ano de 2022 tivemos aí um total de 14,3 bilhões de dólares relacionados à exportação, sendo um valor aí na balança comercial do setor florestal atingindo aí 13,2 bilhões de saldo relacionado aí à balança comercial do setor florestal. Então a gente vê através desses gráficos a ampla expansão do setor, que a cada ano cresce cada vez mais com os novos projetos florestais, principalmente na região centro-oeste, com novas plantas de grandes empresas florestais, fomentando cada vez mais o pioneirismo do setor florestal brasileiro. Falando um pouco agora sobre a parte social do setor florestal e todos os impactos que ela acaba gerando para a sociedade, não só através dos seus produtos diretamente, mas principalmente com toda a sua cadeia produtiva, com todos os tipos de serviços e prestações que são necessários para o desenvolvimento do setor, são gerados de forma direta e indiretamente 2,6 milhões de empregos, resultando em uma massa salarial de mais de 2 bilhões de reais. Então a gente pode notar através desse gráfico que a cada ano o setor florestal vem expandindo, vem crescendo e vem gerando novas receitas aí, agregando para todo o desenvolvimento aí do país. O Brasil como pioneiro na parte de produção de florestal, como a gente citou aí, quase 10 milhões de hectares de florestas plantadas, quase o dobro disso relacionado aí a florestas protegidas pelas empresas florestais. Então isso gera uma grande massa de emprego relacionado à parte de silvicultura, a parte de colheita florestal, a parte de gestão, a parte também das fábricas. Então isso
é necessário, isso precisa de um corpo técnico e um corpo de operação muito grande. Então isso traz benefícios diretos para o país na parte de geração de emprego, na parte de geração de renda, na parte de desenvolvimento de cidades também, de acordo com os grandes maciços florestais, os projetos são bem grandes, então acaba fomentando toda a parte aí de desenvolvimento de novas cidades, de desenvolvimento de novos centros, e aí além disso de forma indireta, né, com a chegada dos projetos florestais, é a movimentação também na área de civil, na parte aí de comércio, na parte de supermercados, entre outras áreas que também são desenvolvidas de forma indiretamente através do setor florestal. Trazendo agora, pessoal, os benefícios relacionados à parte ambiental, manutenção da biodiversidade e também a conservação das áreas protegidas, podemos destacar também que cada ano o setor florestal vem protegendo e conservando cada vez mais áreas. São mais de 6 milhões de hectares protegidos, relacionados principalmente à reserva legal e a APPs. Isso traduz isso com o aumento também da biodiversidade no setor das áreas cultivadas. São mais de 8 mil espécies que são monitoradas e são conservadas em suas áreas de proteção. Isso traz um benefício muito grande relacionado à preservação de espécies florestais nativas do Brasil, não só da flora, mas também da fauna, os animais que habitam esses ambientes. Então mostra toda a importância, toda a relevância do setor florestal relacionado aí à manutenção do patrimônio histórico, né, principalmente de suas florestas nativas. Então é um compromisso muito grande do setor não transformar florestas nativas em produtos, e sim a utilização das florestas plantadas, principalmente pinos e eucalipto, na parte produtiva. Então é um compromisso muito grande do setor e isso traz benefícios aí que a gente inúmeros relacionados à questão ambiental e isso de certa forma potencializa a utilização também por parte da população brasileira. Então, pessoal, podemos ver a importância e a dimensão do setor florestal no contexto nacional e nosso contexto mundial também, principalmente aí relacionado à exportação de produtos e madeira para os nossos países vizinhos e parceiros. Então, para o setor florestal manter essa grade, manter esse nível, é importante aí grandes investimentos em tecnologia e inovação, sempre buscando a sustentabilidade, mas cada vez mais casado com a inovação, que é um termo hoje que a gente utiliza bastante, que é a inovabilidade, que é a inovação com sustentabilidade. Então é muito importante que o setor hoje, que representa o terceiro PIB do agronegócio hoje nacional, que ele se invista cada vez mais, tenha inovação na veia, tenha uma inovação no seu dia a dia, para que ele consiga aprimorar cada vez mais os seus processos, né, desde a parte de silvicultura até a parte aí da exploração da madeira e também utilização nas fábricas, seja ela na parte de produção aí do coque, na parte do carvão vegetal, seja na parte de celulose, seja na parte de movelaria. Então é grande importância que a inovação esteja presente no dia a dia dessas empresas, uma vez que a inovação ela traz aí novas atividades, novas ideias e no caso traz melhores e bons resultados. Se a gente Então, pessoal, a gente pode ver nesse quadro que os investimentos em inovação e pesquisa e desenvolvimento, eles elevam cada vez mais relacionados aí às atividades do setor florestal, totalizando aí 290 milhões de reais no ano de 2022, sendo eles 250 milhões relacionados à parte industrial, na geração aí e desenvolvimento de novas tecnologias para conversão da madeira em novos produtos, e na parte florestal, que seria a parte de campo aí, totalizando um pouco mais de 35 milhões de reais investidos. E principalmente a base aí, se a gente for olhar no segundo gráfico, 34% de todo o investimento relacionado aí na base industrial, 31% aí na geração de novos produtos, como a gente pode ver aquela gama tão grande aí com mais de 5 mil novos produtos, então a inovação cada vez mais constante hoje aí na parte de nanocelulose, na parte de utilização aí principalmente na parte de construção de veículos, na parte de construção de drones. Então a biocelulose, né, a nanocelulose cada vez mais presente nos produtos, na parte aí de geração de novas fibras para construções de roupas, na parte têxtil. Então a importância aí nesses investimentos voltados aí à parte de inovação e geração de novos produtos no cotidiano das fábricas florestais e empreendimentos florestais ao redor do mundo.
Como a gente pôde ver, pessoal, os investimentos hoje na parte de inovação, pesquisa e desenvolvimento do setor florestal são grandes, mas ainda são pequenos de acordo com os desafios que a gente ainda tem e a gente encontra ainda no dia a dia. Tanto ainda na base florestal, onde a gente fala aí na parte da produção da madeira, e também dentro da parte industrial ainda, que a gente chama da porteira para fora. Então a gente vai alavancar, a gente vai passar por alguns desafios ainda, agora que o setor florestal ainda esbarra ainda no seu dia a dia, porque é muito complexo toda a cadeia produtiva hoje do setor florestal, desde a parte de produção de mudas até a parte aí do produto final. São muitas atividades, são muitas pessoas, são muitas operações. Como a gente pôde ver no módulo 1, a inovação parte de ideias, parte de execução dessas ideias, um plano de ação, e também parte de conseguir alcançar resultados. Então é de suma importância a inovação dentro do setor florestal no desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos, de novos serviços, de novas estruturas organizacionais, de novo marketing, tudo que está relacionado à inovação que a gente viu no módulo 1 é de suma importância para o desenvolvimento de novas ideias, de novas ações, culminando em grandes resultados. Então, os desafios do setor florestal eles podem ser agrupados em várias características distintas, principalmente devido à sua complexidade e interconexão de questões ambientais, econômicas e sociais, como a gente viu. Então, assim, além de ser um grande desafio, pessoal, a gente vê como engenheiros florestais grandes oportunidades de inovar. Então, aonde existem os desafios é onde está as oportunidades. Então, dentro do setor florestal, dentro da parte de silvicultura, dentro da parte de manejo, dentro da parte de colheita, dentro da parte de transformação da madeira, seja ela em fibra, seja em carvão, seja em outros produtos, existem aí inúmeros desafios, mas também existe inúmeras oportunidades de desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos, de novos serviços que podem ser entregues aí para o setor de forma a otimizar e de forma a gente ser cada vez mais pioneiro relacionado à produção florestal. Dentro dos desafios, pessoal, vamos passar alguns deles. Separei alguns aqui para a gente discutir a complexidade e a diversidade que a gente tem de alguns desafios que a gente tem hoje no dia a dia nosso do setor florestal e algumas oportunidades e algumas inovações que a gente já criou ao longo desses anos aí dentro do setor florestal. Relacionado principalmente à parte de seleção de materiais genéticos, temos desafios relacionados à resistência a pragas e doenças florestais. Cada vez mais a utilização hoje de plantios clonais, maciços clonais, temos aí grandes dificuldades relacionadas à resistência aí de pragas e doenças. Uma vez que a clonagem, a gente consegue transpor, a gente consegue multiplicar algumas características de interesse comum. Muitas vezes, quando o material ele é susceptível a alguma praga ou alguma doença, esse material, de uma forma geral, como a gente trabalha com a parte de clonagem, todo o material ele é suscetível a essa praga e doença também. Então é um desafio muito grande a gente conseguir desenvolver materiais resistentes a algumas pragas e doenças. Então a utilização de algumas tecnologias, algum desenvolvimento de alguns processos, alguns protocolos, acaba objetivando a gente atingir esse desafio. Além da resistência à praga e doença, as adaptações desses materiais genéticos a condições climáticas variáveis é um grande desafio. Uma vez que a gente vem passando aí por mudanças climáticas, aumento de temperatura, oscilações aí nos períodos de chuva, sazonalidades, umas secas mais severas, aí também a questão que a gente pode citar a ocorrência de geada, ocorrência de granizo. Então, isso são desafios muito grandes na parte de alocação dos materiais genéticos nas suas respectivas áreas. Uma vez hoje que a gente já concorre aí com a utilização de áreas florestais, não só florestais, mas a gente acaba fazendo toda essa competitividade com a parte de produção de soja, com a utilização de pecuária, com a utilização e produção de outros insumos agrícolas, sejam grãos ou outros produtos também alimentícios, é uma dificuldade muito grande em achar áreas cultivadas de excelência. Então a gente produzir materiais genéticos além dessa produção relacionada à utilização da área, temos também que tomar o cuidado relacionado aí à parte de adaptação às condições climáticas variáveis. Além disso,
atingir a eficiência na produção é um desafio muito grande, principalmente sobre esses desafios citados anteriormente, a questão de clima, a questão de solo, a questão de adubação, a questão do material genético, há questões muitas variáveis que são comprometidas dentro do processo que podem traduzir no final relacionado à eficiência na produção. Então todas as questões elas hoje são modeladas, elas são estudadas, elas são verificadas, elas são testadas, mas é um desafio muito grande ainda manter eficiência, pois o setor ainda ele tem uma complexidade muito grande relacionada a várias variáveis, como a gente acabou de citar aqui, além de alguns outros que estão intrinsecamente realizadas ao processo, seja ela a ocorrência de pragas e doenças, a utilização ou não de algumas adubações, a presença ou ausência de chuvas, a questão relacionada à qualidade do solo, a tanto a parte química, física do solo. Então, a eficiência da produção ainda é um grande desafio também dentro do setor florestal. Quando falamos da conservação da biodiversidade, a gente entra naquele mérito relacionado à proteção de reservas legais, a área de APP, entre outras unidades de conservação. Então a importância, né, e o desafio muito grande, por cada vez mais os projetos florestais eles são gigantes, com milhares e milhões de hectares. Então a importância, né, de você conseguir monitorar, fiscalizar, proteger e conservar essas áreas é cada vez mais um desafio através das tecnologias, mão de obra, infraestrutura e ferramentas que se tem no mercado hoje. Então é cada vez mais necessário inovar nessas áreas para a gente conseguir melhores resultados. Como falando de compatibilidade com práticas silviculturais, pessoal, a gente fala dos desafios relacionados à mecanização e operacionalização de atividades no campo. Então, as práticas silviculturais que seriam relacionadas aos plantios, hoje, na maioria das empresas, elas são utilizadas, são feitas hoje de forma operacional, muitas vezes de forma semi-mecanizada. Então, isso gera aí uma atividade, todo um trabalho muito excessivo, principalmente hoje que muitos plantios ainda estão em áreas com grande declividade, onde máquinas ainda não conseguem acessar, e também, na maioria dos casos, é a ausência ainda de uma máquina, de uma plantadeira, assim como existem para outras culturas agronômicas e agrícolas. No setor florestal, a questão da silvicultura ainda ela é feita ainda manualmente, operacional, por mão de obra humana. Então ainda é uma dificuldade, ainda é um desafio muito grande relacionado, como a gente citou, à eficiência no processo, à qualidade do processo. Então isso é muito importante. Então hoje é um desafio muito grande essa compatibilidade hoje das máquinas aí nas práticas silviculturais do dia a dia. Além disso, né, um desafio muito grande entre o tempo de crescimento e o ciclo de vida da cultura. Então hoje a gente fala de horizontes de 5 anos, quando a gente fala aí na parte de produção de eucalipto, de pinos, a gente fala de 15 anos. Então esse tempo de vida, né, é um desafio muito grande, esse tempo de ciclo entre o plantio e a colheita, a primeira rotação, a segunda rotação, é um intervalo muito grande, onde durante todo esse período a gente pode ter ocorrência aí de fenômenos naturais como muito excesso de ventos, aí também a questão de geadas, como a gente citou, ou a questão aí de severidade de secas muito prolongadas, a ocorrência ou não de pragas. Então a gente durante todo esse horizonte que ele é muito grande, a gente acaba tendo esses desafios aí devido ao elevado tempo relacionado ao crescimento e ciclo de vida da cultura florestal como um todo. Além disso, assim como a parte de resistência a pragas e doenças, falamos também relacionados à tolerância a estresses ambientais. Então aí desenvolver materiais genéticos que sejam tolerantes a esses estresses, como secas mais severas, como a ausência ou excesso de chuvas, a presença de geadas. Então cada vez mais é necessário que os melhoristas aí estejam atentos a todas essas oscilações ao longo do tempo relacionados aí à parte dos estresses ambientais. Além disso, né, a integração de tecnologias genômicas de forma a gente conseguir selecionar materiais genéticos de uma forma mais rápida. Hoje aí, principalmente no desenvolvimento de clone, sem utilização de algumas tecnologias,
passando por toda a etapa aí de teste progênie, teste clonal ampliado, depois passando isso por um teste comercial, um período aí, um lead time de aproximadamente 20 anos. Então é um período muito grande relacionado aí à parte de produção de materiais genéticos, uma vez que durante todo esse período a gente pode ter aí uma incorporação de mudanças climáticas, a introdução de novos estresses, novos efeitos aí relacionados à parte ambiental, relacionados a ventos, chuvas, questão de temperatura, questão de umidade, que podem afetar aí todo um trabalho executado durante todo o horizonte aí de produção de materiais genéticos. Agora, pessoal, vamos falar sobre os desafios relacionados à parte de propagação e produção de mudas florestais. Assim como a gente viu na parte de seleção de materiais genéticos, agora numa nova etapa aí relacionada à parte de propagação clonal, podemos falar aí de inúmeros desafios, entre eles principal e um dos mais importantes relacionados à qualidade da muda, onde a gente pode falar principalmente sobre algumas características fundamentais de expedição de viveiros, que seria a parte de nutrição das mudas, a qualidade nutricional, a ausência de tortuosidade, a ausência de bifurcação, a qualidade no desenvolvimento do sistema radicular dessas mudas, entre outras. Então é um desafio muito grande hoje dentro dos viveiros de produção, devido à alta demanda de mudas, principalmente aí com a divulgação de novos projetos florestais, principalmente localizados na região centro-oeste. Então, manter a qualidade com um nível de produção tão alto é um desafio muito grande hoje presente na parte de propagação de mudas. Além disso, ter uma eficiência na propagação dessas mudas, hoje com a introdução de novas espécies como os corimbas, né, teve que fazer um trabalho aí de pesquisa científica dentro dos viveiros para o desenvolvimento de novos protocolos para a parte de produção dessa nova espécie, né, desse novo gênero. Então, é um grande desafio ainda ter um protocolo, um enraizamento aí constante, alto, né, relacionado à parte de produção de mudas clonais aí de corimbas. Também podemos citar alguns materiais aí que são plantados em regiões mais frias, como eucalipto glóbulos, eucalipto nitens. Então, são alguns materiais ainda que possuem uma eficiência de propagação baixa e que requer aí alguma inovação no processo ou aí no protocolo de produção para que a gente consiga melhores resultados. Além disso, podemos citar também os desafios relacionados aos custos de produção. Os viveiros estão cada vez mais tecnológicos, estão viveiros com maiores capacidades, então os custos de produção são cada vez maiores, né? Com a utilização de novas tecnologias por sensores, utilização de mesas rolantes, utilização de sistemas cada vez mais robustos de adubação e irrigação. Então os custos de produção dessa muda, eles acabam sendo um desafio muito grande também a ser sanado aí pelo sistema florestal. Além disso, né, a sincronização da parte de produção junto com o ambiente, relacionados aí à janela de plantio, relacionado também com as mudanças climáticas, é um fator muito importante que requer muita atenção e está aí no olho de todas as empresas relacionadas aí ao desenvolvimento do setor de inovação dessas empresas. Além disso, né, como a gente citou também no desenvolvimento e seleção de materiais genéticos, relacionado ao manejo de pragas e doenças, agora principalmente voltada dentro de viveiros, a importância de você ter um sistema tecnológico para você conseguir cada vez mais mitigar a ação de pragas e doenças aí na parte de produção e propagação de mudas florestais. Falando agora, pessoal, sobre disponibilidade de sementes e material de propagação, é um grande desafio, mas também uma grande oportunidade para as empresas florestais, para o setor como tudo, de se desenvolver, principalmente aí relacionados à importação e exportação de materiais genéticos e sementes utilizados principalmente aí para programas de melhoramento. Então hoje, né, é um desafio, é uma dor muito grande ainda de empresas conseguir introduzir novos materiais genéticos e novas sementes hoje no Brasil, principalmente devido ao processo de importação e exportação, a atuação hoje dos laboratórios e estações quaternárias relacionadas aí ao trâmite e burocracia dentro do processo. Então hoje essa etapa aí de disponibilidade de materiais de propagação é um grande desafio aí na parte de produção de materiais genéticos. Além disso, podemos falar sobre a adaptação a condições específicas. Então, o desenvolvimento aí de produção de mudas destinadas a condições específicas, como a gente citou, relacionadas aí à ocorrência de geadas ou lugares onde existe a ocorrência aí de
secas com maior duração de dias, então sim, ausência de chuvas, então conseguir a produção de mudas adaptada a essas condições é bem complicado, uma vez que no viveiro você tem que atender algumas condições de nível de déficit hídrico, questões nutricionais que a gente coloca hoje num sistema de produção comercial, é muito difícil você conseguir fazer com que essa muda tenha uma rustificação, uma rusticidade que você consiga garantir a sua vida no campo também com condições tão extremas e bem diferentes do sistema produtivo que você utilizou. Além disso, podemos falar aí, como a gente já citou na parte de disponibilidade de sementes e material de propagação, relacionados à legislação e certificação. Então é um desafio muito grande hoje relacionados a essas duas pautas, principalmente a legislação que legisla sobre a introdução de materiais genéticos e sementes aqui no Brasil, relacionados aí às estações quaternárias, assim como as imposições que as certificações que o Brasil precisa atender para conseguir exportar seu material para fora do Brasil. Então são alguns desafios também que a gente tem ao longo do processo relacionado aí à parte de propagação e produção de mudas. Além disso, né, relacionados à capacitação técnica, questão aí de todo o desenvolvimento de mão de obra especializada na parte de produção de mudas, que está cada vez mais mitigada, não só na parte de produção de mudas, mas no setor florestal como inteiro. Então é algo que as empresas têm que estar cada vez mais de olho relacionado à inovação, destinação de recursos para geração de novos projetos e desenvolvimento de novos produtos e serviços cada vez melhores e cada vez mais inovadores. Partindo agora, pessoal, para os desafios relacionados às operações de plantio, principalmente voltados aí na silvicultura, alguns desafios que o setor florestal hoje se esbarra, principalmente sobre a qualidade do solo, né, a caracterização física, química e mecânica deste solo de uma forma cada vez mais assertiva, né? A gente sabe, né, cada vez mais o setor florestal, a dimensão dos seus plantios, dos seus mosaicos e projetos florestais, então a importância de você caracterizar esse solo de uma forma cada vez mais assertiva, de forma a se dar os melhores tratos silviculturais, utilizando menos recursos possível e otimizando cada vez mais os sistemas de produção de forma a diminuir os custos e você conseguir otimizar os seus lucros. Além disso, né, a parte de erosão do solo, a questão relacionada à utilização de máquinas, principalmente na subsolagem e preparo do solo, a gente acaba tendo aí a probabilidade de ocorrências de erosão do solo. E uma vez alguma ocorrência de algumas erosões, isso transforma em vossorocas e o controle e a mitigação de alguns danos, aí, recuperação dessas áreas degradadas, passa a ser um desafio muito grande, principalmente aí na parte de utilização de técnicas, a utilização também de produtos que sejam eficientes para o controle desse tipo de erosão. Então também trata-se de um grande desafio dentro do setor florestal, assim como de toda a parte agrícola que acaba utilizando máquinas no preparo do solo. Além disso, né, a parte de prevenção de compactação do solo, cada vez mais as máquinas estão presentes aí nas atividades do campo, então cada vez mais uma preocupação relacionada à parte de compactação do solo, uma vez que a utilização das máquinas são toneladas ali, são máquinas bem pesadas, principalmente aí questão de solos que tem uma característica mecânica muito mais aderente, é necessária a utilização de máquinas cada vez mais robustas, então aí a importância aí no desenvolvimento de máquinas que consigam mitigar ou que gerem o mínimo impacto possível relacionado à compactação dos solos. Monitoramento da umidade do solo, isso relacionado à sobrevivência das mudas pós-plantio, na questão aí da presença ou ausência aí de irrigações pós-plantio. Então aí a importância aí de você conseguir fazer um monitoramento eficaz da umidade do solo aí pós-plantio. Podemos falar aí sobre a competitividade com vegetação indesejada, que seria a presença de ervas daninhas, a parte de utilização de herbicidas seletivos. Então, sim, são campos ainda que precisam ser explorados cada vez mais aí pelas empresas, não só a empresa florestal, mas empresas químicas, produtoras aí de herbicidas, que consigam desenvolver alguma molécula aí que seja seletiva, né? Que a gente consiga fazer uma aplicação aérea, uma aplicação aí com utilização de avião ou drone, de forma que não se queime ou que
não se afete o eucalipto ou pinos, mas que seja de ação aí somente para a vegetação indesejada, para as ervas daninhas. Outra atividade, pessoal, que a gente pode destacar como grande desafio hoje nas operações de plantio é o manejo de pragas e doenças no solo, assim como foi dito nas outras operações, que é na parte de desenvolvimento de material genético e também na parte de produção de mudas. Na silvicultura não é diferente, então hoje a operação relacionada hoje com esse manejo é praticamente toda executada de forma manual ou semi-mecanizada ainda, então tem espaço ainda para utilização muito grande ainda com veículos não tripulados, como os drones, utilização de tratores com maior efetividade, então ainda é um desafio muito grande conseguir fazer esse manejo aí de pragas e doenças de uma forma efetiva e de forma eficaz. Além disso, né, parte de eficiência no plantio, você conseguir sucesso no plantio daquela muda, todo o processo hoje de plantios de muda na sua essência, ele é feito hoje de forma semi-mecanizada ou de forma ainda manual, através de matracas. Não é uma realidade ainda dentro do setor florestal o utilizamento de máquinas, como é utilizado em outras culturas agrícolas e agronômicas. Ainda o processo é feito ainda com matracas, dependendo muito ainda da operação humana para ser executada. Podemos falar aí sobre a tecnologia de plantio, que engloba também essa parte aí com a ausência de máquinas na parte da silvicultura, na parte de plantios. Não temos plantadeiras de forma efetiva, de forma operacional hoje, ocorrendo no Brasil. A questão sobre a logística e acesso a áreas remotas, hoje, principalmente na parte de restauração florestal, na parte aí de recuperação de áreas degradadas, acessar áreas remotas é uma dificuldade muito grande, é um desafio que se encontra ainda. Então, toda essa parte de logística e acesso é uma oportunidade muito grande para a utilização de drones, para a utilização de uma outra tecnologia que a gente consiga executar as operações florestais de uma forma mais assertiva. Além disso, né, como a gente destacou no desafio relacionado aí à parte de produção e propagação de mudas, mão de obra qualificada, questão de formação e desenvolvimento de recurso humano, sempre vai ser uma pauta aí como um desafio relacionado ao setor florestal, onde existe uma grande competição, né, dentro da própria empresa, mas também entre as empresas também, e entre as empresas tanto do setor florestal como também do setor agronômico e agrícola. Pessoal, falando agora sobre os desafios relacionados à manutenção e monitoramento, podemos destacar a parte da competição com a vegetação indesejada, relacionados principalmente aí à aplicação de herbicidas, né? Questão de manejo de ervas daninhas, sempre será um desafio muito grande aí relacionados, pois hoje a gente não tem moléculas de herbicidas seletivos que não peguem as folhas do eucalipto ou do pinus em si. Então sempre é um desafio muito grande essas partes de aplicações, principalmente devido às grandes áreas que temos os empreendimentos florestais. Então uma aplicação efetiva e que seja eficaz dos produtos químicos para controle dessas vegetações, para controle das ervas daninhas, é um desafio muito grande ainda dentro das práticas silviculturais aí relacionado à manutenção e monitoramento desses projetos. Além disso, né, como a gente destacou nos outros pilares, a parte do manejo integrado de pragas e doenças, então é um desafio muito grande ainda a utilização de controle biológico, a utilização de técnicas aí, produtos de forma eficiente e que o controle seja assertivo é um desafio ainda. A manutenção de infraestrutura, a parte de acesso a áreas remotas, como a gente destacou no slide anterior, principalmente aí utilizado na restauração florestal e na parte de recuperação de áreas degradadas. Então, essas ainda aí na parte de manutenção e monitoramento são desafios muito grandes ainda. Além disso, né, o monitoramento do crescimento e desenvolvimento da floresta, hoje ainda muito utilizado o inventário florestal, onde é necessário a exploração, a medição em loco, né? Lançamento de parcelas, medição das árvores. Então é um desafio muito grande ainda, mas algumas tecnologias vêm sendo utilizadas, como o LiDAR, a aplicação de inteligência artificial, a utilização de modelos de desenvolvimento e crescimento projetados aí com inteligência artificial
Então tem algumas tecnologias ainda que vêm para solucionar alguns desses desafios que a gente encontra ainda no dia a dia. Outra questão que podemos destacar está relacionada às condições climáticas extremas. Então, as ocorrências aí do aquecimento global, a questão das mudanças climáticas cada vez mais comuns no nosso dia a dia, ocorrência de eventos climáticos que não ocorriam no histórico de algumas áreas, a ocorrência de secas cada vez mais severas e prolongadas. Então, isso são desafios dentro dos projetos florestais, onde os horizontes, né, dos projetos são aí de 5, de 15 anos. Então, todos esses desafios relacionados às condições climáticas adversas, cada vez mais diferentes ano a ano, sem ser possível uma modelagem e eficiência, é um desafio muito grande hoje para o sistema de produção florestal. Além disso, desafios relacionados à biodiversidade, como fazer o monitoramento, como fazer também a tirar todos os bioindicadores necessários, como produzir, como contabilizar, como medir, como transmitir esses dados relacionados à biodiversidade, tanto da flora e da fauna das nossas florestas nativas. É um desafio muito grande, assim como uma oportunidade. O monitoramento de áreas suscetíveis a incêndios, então a utilização hoje de tecnologias aí climáticas, utilização de geoprocessamento. Então, como a gente conseguir ser mais efetivo relacionado aí às áreas mais suscetíveis a incêndios, como a gente consegue ser mais assertivo, como a gente consegue catalogar áreas de risco, como a gente consegue classificar áreas mais propícias, né, à ocorrência ou não de incêndios. Então isso aí são algumas atividades e alguns horizontes aí de trabalho na parte de inovação. Capacitação de equipe de campo para ter uma atuação cada vez mais assertiva, cada vez mais eficaz. E também o uso de tecnologias cada vez mais avançadas para a gente solucionar esses desafios aí, algumas dores no dia a dia do setor florestal. Respostas rápidas a problemas emergentes, então a gente ter um plano de ação aí para que se ocorrer qualquer situação adversa, a gente consiga atuar de uma forma mais rápida, de uma forma mais assertiva e da forma mais correta possível naquele instante. Passando agora, pessoal, para os desafios relacionados à parte de colheita e logística florestal, temos alguns desafios relacionados à seleção adequada dos métodos de colheita, ou seja, vamos utilizar o sistema de toras curtas ou de toras longas, vamos utilizar o harvester com forwarder ou vamos utilizar o feller buncher com skidder. Então, sim, a utilização correta, né, a seleção mais adequada dos materiais de colheita para o devido fim da madeira, vão ser utilizados para celulose, vai ser para carvão, vai ser para serraria, vai ser para quê? Então, assim, é um desafio muito grande ainda o dimensionamento e seleção desses métodos de colheita, parte de manejo sustentável relacionado a uma colheita mais eficiente, uma colheita com menos acidentes, uma colheita que respeite os princípios da sustentabilidade. Questões relacionadas à segurança no trabalho. Hoje o sistema de colheita, a área de colheita florestal dentro do setor florestal seja o com mais avanços em tecnologia, com máquinas preparadas e máquinas robustas e eficientes para realizar a sua atividade. Então hoje é um sistema que foi substituído aí, antigamente era os cortes com a motosserra, hoje aí a utilização hoje de máquinas, como o próprio foi citado, feller buncher, a utilização de harvest para fazer a colheita. Então, sim, é um sistema que já trouxe muita inovação para a sua área, mas sempre importante relacionados aí à questão da segurança no trabalho, principalmente aí para evitar acidentes, evitar qualquer tipo de atividade que possa gerar risco ao colaborador dessa máquina, entre outras atividades. Além disso, um desafio também é a eficiência operacional, né? Hoje, como a gente pode citar o Feller Bush e o Harvester, a eficiência operacional dos colaboradores utilizando essas máquinas, né? Quantos metros cúbicos é colhido por hora, quantos metros cúbicos é colhido por litro da máquina. Então todos esses indicadores são possíveis aí através aí da eficiência operacional
da utilização da máquina. Além disso, né, os projetos florestais cada vez mais distantes das indústrias, todos os desafios relacionados à logística, ao baldeio dessa madeira. Um grande desafio é, primeiro, retirar a floresta do meio do talhão, levando para a bordadura das estradas florestais. O outro desafio é tirar essa madeira com os caminhões da floresta e levar até a indústria. Então, assim, os desafios logísticos, não só dentro do setor florestal, mas como todos os outros setores, é um grande desafio aí relacionado aí principalmente ao transporte, né? Como é a carga, né? A madeira ela é roliça, é um material muito pesado, com volume cilíndrico, então sim, os caminhões cada vez mais serem eficientes, amarramento de carga, então sim, são grandes desafios. Além disso, né, parte de armazenamento e estocagem também é um desafio muito grande, armazenar essa madeira no campo, armazenar essa madeira no tempo, né, tomando muitas chuvas, podendo ser degradada aí pela ação de vento, de sol extremo, de chuva extremo, a umidade da madeira é sempre alta, favorecendo o apodrecimento. Então são grandes desafios aí que o setor de colheita e logística também tem, assim como os outros. Podemos destacar também a parte de manejo de resíduos, então aí com a utilização de rafter, onde é feito o descascamento e também os primeiros cortes da madeira, acaba ficando muito resíduos, né? O próprio toco pós-colheita. Então, o que fazer com esses materiais? Como fazer? Como mitigar esses resíduos na floresta? Como a gente pode qual a utilização, o que a gente pode integrar para a gente ter um melhor manejo desse resíduo. Certificação e rastreabilidade, então sim, as certificações cada vez mais presentes, né? Fundamental e essencial ter a certificação, principalmente visando a exportação desses produtos aí, toda a rastreabilidade da cadeia produtiva florestal, então é de suma importância ter essa certificação e rastreabilidade nos produtos, as empresas florestais estão muito atenadas a isso, mas também é um desafio muito grande de como conseguir fazer isso, de como fazer a gestão dessa certificação de uma forma mais assertiva. Além disso, né, os desafios relacionados à variação dos mercados, uma vez hoje que grande parte do material ele é exportado, né? Principalmente a gente fala de celulose, mas em contrapartida a gente tem um carvão vegetal que ainda oscila muito em relação aos preços, principalmente por não ser uma commodity ainda, mas é um produto que é controlado de forma externa por alguns países que dependem desse produto. Além disso, né, os desafios relacionados aos impactos ambientais e sociais presentes em todas as atividades, e no setor florestal não é diferente. Então é um desafio muito grande relacionado aí ao grande nível, né, de empregos, geração de empregos que se tem. Em contrapartida também tem algumas questões relacionadas às leis trabalhistas, entre outras questões que também são grandes desafios que têm que ser tomados. Além disso, né, a integração com a indústria de processamento, como foi dito anteriormente, tirar essa madeira de dentro da floresta e levar até a indústria é um cuidado muito grande que se tem que ter, principalmente para os plantios estarem muitas vezes afastados das indústrias. Então toda a questão aí no transporte dessa madeira, como amarrar a carga, como fazer a utilização aí dos bitrens, dos tritrens. Então é um cuidado muito grande, é um desafio muito grande ainda que se tem relacionado à amarração de carga, ao volume de carga, ao peso dos caminhões, ao dimensionamento, à eficiência energética desses caminhões. Então são alguns desafios ainda que o setor de colheita e logística aí tem oportunidades de melhorias. Passando agora para os produtos florestais, podemos destacar algumas questões relacionadas a certificações ambientais, que abraça toda a cadeia produtiva, todos os processos, protocolos e todos os indicadores que têm que ser bem executados, tem que ter toda a conformidade relacionada ao processo. Então, todos os desafios relacionados a certificações, a toda a parte aí de rastreabilidade da cadeia de suprimentos, desde o plantio da muda, né, desde a parte lá da produção do material genético até a entrega do produto. Então, conseguir rastrear tudo que foi feito com a utilização dessa madeira, dessa matéria-prima. Relacionado ao manejo sustentável, aí a gente
pautando aí na parte de sustentabilidade, a geração de emprego, a parte ambiental propriamente dita. Então, sim, todos os impactos positivos que é gerado pelo produto e também tudo que é mitigado através dele de forma sustentável. A inovação em produtos, como a gente citou, né, o desafio de gerar novos subprodutos, novos bioprodutos, chegando agora cada vez mais falando no bioóleo, syngas, que é um óleo, bioóleo também, para a produção aí de biocombustíveis. Então, assim, cada vez mais novos produtos são colocados nas prateleiras aí relacionados e advindos do setor florestal. Além disso, né, a eficiência na produção como toda a cadeia aí tem que ser eficiente, tendo uma grande produção nas florestas, mas também uma ótima conversão dessas madeiras em produtos aí, de forma a agregar valor e fechar toda a cadeia produtiva de uma forma geral. Além disso, né, o gerenciamento de resíduos produzidos, a gente citou na parte de colheita os resíduos que são deixados aí durante a floresta, mas também os resíduos produzidos também dentro do parque industrial, tratamento de água, a gente tratar os efluentes, né, a gente conseguir fazer todo o gerenciamento dos resíduos produzidos aí, seja na parte de celulose e papel, seja também nos resíduos produzidos durante a produção de carvão, ou que seja na serraria, entre outras atividades aí dentro do setor florestal. Além disso, pessoal, o compliance, né, com regulações ambientais, principalmente aí relacionados às certificações e às regulamentações presentes, desafios relacionados a uma comunicação eficaz. O setor florestal sofre uma pressão muito grande devido a alguns mitos que foram criados relacionados principalmente à parte do desmatamento, que é o eucalipto seco solo. Então é um desafio muito grande da gente se comunicar melhor, a gente comunicar as nossas práticas, comunicar de forma eficiente todas as atividades que são feitas de forma sustentável. Desafio muito grande a parte aí de diversificação de produtos. Como foi dito, né, o setor florestal cada vez mais inova aí agora na parte de produção de fibras têxteis, né, para fabricação de roupas, para fabricação de embalagens. Então é um grande desafio aí utilizar todo o ecossistema florestal, onde aqui na maioria do curso a gente está citando relacionado a florestas plantadas, mas toda a diversificação de produtos que a gente consegue também com as florestas nativas, através da utilização dos frutos, da utilização das sementes, na parte aí de utilização das cascas, das folhas. Então, sim, uma gama de produtos ainda que não foram explorados, sendo um grande desafio ainda dentro dos produtos florestais. Adaptação às mudanças climáticas, sem sombra de dúvida, está cada vez mais na nossa rotina e nosso cotidiano. Um desafio muito grande é a gente se adaptar a essas novas mudanças climáticas, ao aumento da temperatura, ao excesso de chuvas ou a falta delas, ao excesso de secas. Então é de grande importância também a atenção dentro dos produtos florestais às mudanças climáticas, desafios de logística, né, pós-fábrica, né, a distribuição desse produto ao longo de todo o território nacional e também produtos que são exportados, toda a logística relacionada aí à parte rodoviária, ferroviária ou aérea. Então a gente conseguir com que os produtos cheguem na mão dos consumidores de uma forma eficiente e de uma forma eficaz. E também a educação do consumidor, que vai entrar também muito parecido com o que a gente citou, relacionado a uma comunicação eficaz. Então, mostrar ao consumidor toda a questão aí relacionada à parte de certificação, toda a parte de sustentabilidade, mostrar que aquele produto foi produzido através de um manejo sustentável, com todas as práticas, tanto sociais, toda a parte legal aí também, toda a parte ambiental foi respeitada. Cada vez mais a inovação consegue trazer isso, mas ainda é um desafio muito grande ainda para o setor florestal conseguir transmitir essa mensagem aí de educação ao seu consumidor. Então, pessoal, a inovação vem no intuito de trazer, né, tecnologias avançadas e práticas inovadoras para conseguir otimizar a eficiência operacional, mas principalmente trazer sustentabilidade ambiental e econômica ao processo. Como a gente reforçou e sempre vai dizer ao longo do curso, né, é uma incorporação contínua, é uma atividade contínua, ela não tem fim, ela não acaba. Então, cada vez mais a melhoria de um produto, a melhoria de um processo, a melhoria de um serviço
ou seja, uma ação ali dentro do processo ou uma organização de layout no local. A gente vai voltar no módulo 1, aquela parte dos tipos de inovação, seja uma inovação no marketing, da gente conseguir transmitir uma comunicação mais eficiente. Então, todas essas atividades aí, de forma contínua e de uma forma que busca a melhoria, né, trazer um novo produto ou um produto melhorado de uma forma eficiente para a cadeia produtiva florestal. Então, a gente viu os desafios e agora nos próximos slides a gente vai ver algumas soluções, algumas ideias, algumas atividades, alguns processos, produtos e serviços que estão sendo executados, que estão em alinhamento e estão tentando resolver alguns desses desafios aí de uma forma totalmente nova, de uma forma totalmente inovadora e, como falei, né, de uma forma totalmente sustentável, buscando sempre uma melhoria na eficiência operacional de todas as atividades. Então, nos próximos slides, vamos ver produtos e serviços que vêm sendo utilizados de forma a sanar, mitigar ou até mesmo superar os desafios que foram impostos nos últimos slides. Cada vez mais novas ideias, né? A inovação está presente nas atividades florestais, mas confesso que ainda estamos engateando em algumas atividades, mas já é um começo, né? A gente está falando aí das primeiras operações, dos primeiros projetos de inovação, que a cada ciclo vamos renovando, vamos pegando aquela parte de aprendizado e lições aprendidas, então vamos revisitando e vamos aprimorando as atividades cada vez mais. Dentro da parte de seleção de material genético, como aqueles desafios que foram listados, podemos trazer a implementação de tecnologias genômicas, assim como a introdução da biologia molecular e engenharia genética dentro do melhoramento genético convencional. Então a gente consegue, através do genoma, né, toda a transcrição e descrição do DNA daquele material genético, a gente consegue ver a questão sobre a herdabilidade de genes que controlam ou não algumas características fenotípicas do material genético do clone. Então a gente consegue ser muito mais assertivo, a gente consegue ser muito mais rápido na parte de selecionar materiais genéticos de uma forma mais rápida e assertiva. Além disso, fazer a parte de monitoramento e testes de campo de forma totalmente remota. Então aí a utilização aí de máquinas e de implementos e também de algumas ferramentas de forma 100% automatizadas, totalmente controladas de forma remota, onde a gente consegue fazer toda a parte de delineamento experimental, toda a parte de adubação, controle e principalmente a parte aí de monitoramento de crescimento, que seria a medição aí do diâmetro e da altura, de uma forma aí totalmente remota, através da utilização de drones, através da utilização de LiDAR ou de alguns equipamentos que vêm sendo desenvolvidos aí com a introdução das inteligências artificiais. Além disso, a parte de modelagem computacional, somadas aí com a parte da engenharia genética e biologia molecular, onde se consegue fazer uma modelagem bem assertiva de plantios aí, de rodagem de programas de melhoramento genético robusto, de forma que se consegue fazer um modelo computacional bem robusto e consegue ter assertividades aí bem grandes através da detecção dos materiais genéticos. Podemos destacar também a criação de bancos de germoplasma, onde é um local onde você consegue armazenar o DNA daquele clone ou daquele material genético de uma forma mais eficiente. Essa criação de bancos de germoplasma é uma inovação no sentido de você ter uma réplica, de você ter algum material genético de fácil acesso em um local de confiança e com toda a rastreabilidade possível. Além disso, podemos destacar a integração de dados e plataformas digitais, a utilização aí de algoritmos, a utilização de sistemas de cruzagem de dados, a utilização de ferramentas de inovação produzidas aí pela Microsoft, como o próprio Power BI, o Tableau. Então, algumas coisas com a geração de dados hoje cada vez maiores, né? Geração de dados em tempo real, a gente consegue fazer o cruzamento desses dados, a gente consegue fazer a integração, faz com que eles consigam conversar entre si através hoje também das clouds, né, que são as nuvens computacionais, os supercomputadores e as inteligências artificiais com algoritmos, com modelos
de crescimento. Então, toda essa miscelânea de dados, né, a gente consegue fazer os cruzamentos e a gente consegue tirar os insights cada vez mais assertivos relacionados à integração desses dados. Então, hoje, Machine Learning, Deep Learning, algumas aí ferramentas que estão disponíveis dentro de linguagens de programação, como a linguagem R, como o Python, como algumas outras linguagens aí, ou até mesmo os aplicativos no-codes ou low-codes, que são aplicativos com código ou pouco código, favorecem a utilização dessa tecnologia por melhoristas florestais e engenheiros florestais, de forma a gente ser cada vez mais assertivo com a utilização dos dados gerados através de toda a pesquisa produzida. Além disso, né, inovação relacionada aí à pesquisa relacionados à resistência a estresses ambientais. Hoje tem muitos trabalhos executados de forma cooperativa entre algumas empresas relacionados à parte de produção de materiais genéticos tolerantes ou resistentes a esses estresses ambientais. Então, muitas empresas florestais já estão atentas a esse grande desafio futuro e já estão sendo preparadas no desenvolvimento de materiais genéticos relacionados a esses estresses ambientais, de forma a ser cada vez mais assertivo nos seus próximos plantios. Além disso, né, a inovação relacionada a parcerias entre setores público e privado, então o desenvolvimento aí de uma legislação que consiga contemplar tanto o setor público, né, atendendo algumas normativas do governo, que são importantes, mas também atendendo algumas solicitações das empresas florestais, de forma a gente atingir o mesmo objetivo em comum. Agora, pessoal, falando sobre aí algumas práticas e atividades sendo executadas na parte de propagação e produção de mudas, podemos destacar, né, a utilização de técnicas avançadas de propagação, que no caso aí é a utilização de estufim, né, a parte de um novo produto, né, utilizado aí nos viveiros florestais, principalmente para o manejo das condições climáticas ambientais do setor ali dentro da estufa, na parte em cima do canaletão, mitigando aí a ocorrência de oídio e outras doenças, aumentando o número de brotos dentro da mini cepa, entre outras características que esse produto traz para as práticas aí técnicas avançadas de propagação. Além disso, né, a utilização de novos produtos como enraizadores, utilização também de malhas coloridas em cima do estufim, utilização de fotoperíodos diferentes, colocação de gás carbônico dentro do estufim, entre outras práticas aí. Então, as empresas estão cada vez mais atenadas em novos protocolos de pesquisa no desenvolvimento aí de técnicas para a propagação de novos materiais. Além disso, né, utilização na seleção e melhoramento genético, como a gente citou no slide anterior, então a gente reduzir esse período entre a seleção de novos materiais genéticos dentro dos testes progênie, dentro dos testes clonais, dentro do teste clonal ampliado. Então, qualquer redução com utilização de ferramenta ou metodologias de medição e monitoramento mais efetivas, que a gente consiga reduzir esse tempo, ela gera uma inovação muito grande dentro do setor. Parte de biotecnologia e genômica, então a parte de biotecnologia seria a utilização de novas técnicas como enxertia, aplicações de enraizadores, aplicações de hormônios, de forma a se conseguir que a expressão de novos genes ou que a gente consiga fazer com que as plantas consigam atingir seus estágios de maturidades cada vez mais rápidos, a gente falando principalmente aí na parte do florescimento e na parte de frutificação. Então é de grande importância a utilização da biotecnologia na parte de propagação e produção de mudas. Parte de produção em ambiente controlado, então desenvolvimento aí de infraestrutura, de estrutura e de equipamentos cada vez mais robustos, no sentido da gente ter uma automatização no processo. Então, os viveiros cada vez mais tecnológicos, controles aí cada vez mais efetivos de luminosidade, de fotoperíodo, a questão relacionados aí à questão
de utilização e manejo de irrigação, a utilização da fertirrigação, a aplicação de produtos, né, para o controle e manejo de doença cada vez mais controlado, de forma cada vez mais assertiva e de forma aí que você consiga utilizar menores doses e conseguindo resultados cada vez melhores. Utilização de substratos inovadores, então utilização aí da fibra de bambu, fibra de coco, a utilização de produtos alternativos aí como o esfagno, própria turfa, então desenvolvimento aí de novos substratos aí para a gente conseguir uma produção de mudas cada vez mais sustentável, uma produção de mudas cada vez mais efetiva, mais assertiva. Além disso, podemos destacar a questão da automação e robótica, então a utilização aí das mesas rolantes dentro do viveiro, onde a gente consegue fazer toda a passagem das mudas, né, dentro do enraizamento, depois na casa aí, dentro da casa de enraizamento, casa de sombra, casa de aclimatação e rustificação, toda essa transferência, né, de material entre as casas, ela pode ser feita totalmente de forma automatizada, né, com utilização de robôs. Além disso, algumas tecnologias voltadas para a robótica é o desenvolvimento de máquinas que fazem a estaquia das mudas de uma forma totalmente automatizada, então através de sensores ela consegue ver a qualidade daquela estaca que vai ser enraizada, então ela consegue medir o número de clorofila, consegue ver a adubação que tem naquela brotação e ela opta ou não, ela através de uma seleção aí de árvore de decisão, ela coloca ou não dentro de um substrato para que possa ser enraizada. Então, a utilização de robôs aí na parte de estaquia, na parte aí também na parte aí da poda dos mini jardins clonais. Então, toda a utilização e automação é uma grande atividade, uma grande inovação na parte de produção de mudas. E também não poderia deixar de destacar que aí a parte de produção de tubetes biodegradáveis. Então a substituição dos tubetes plásticos, né, durante toda a tradição aí, tudo que é utilizado ainda nos viveiros, os tubetes plásticos, sendo substituídos por tubetes biodegradáveis. Estes tubetes são produzidos com papel, são produzidos em sua maioria através de uma utilização de uma técnica de vácuo, onde você consegue fazer com que o substrato fique dentro esse enrolado, né? E o substrato ali ele fica bem compactado junto com a adubação e esse substrato ele é acondicionado dentro desse tubete. E alguns benefícios do tubete biodegradável é que não existe a logística reversa, né, para devolução dos tubetes de plástico, você diminui a quantidade de plástico dentro do sistema e você tem um desenvolvimento radicular das mudas produzidas nos tubetes biodegradáveis com uma qualidade radicular muito maior do que a presente dentro dos tubetes plásticos. Então, uma das grandes inovações presentes dentro da parte de propagação e produção de mudas é a utilização de tubetes biodegradáveis dentro do sistema produtivo. Além disso, pessoal, a utilização de sistemas de irrigação inteligente com tecnologias embarcadas, fazendo com que se diminua o consumo desse recurso tão abundante e tão importante nos viveiros de produção de mudas. Então, cada vez mais tecnologias são aplicadas na modelagem e nos ciclos de irrigação desses viveiros, assim como o desenvolvimento de pontas de irrigação, mangueiras, válvulas solenoides, entre outros equipamentos que dão mais robustez ao sistema, mitigando assim os desperdícios de água, que no viveiro é talvez o fator mais importante no sistema. Além disso, utilização de métodos sustentáveis de produção, no que diz respeito aí à utilização de embalagens biodegradáveis, utilização também de adubos de liberação lenta, utilização de substratos cada vez mais sustentáveis, além também de utilização de máquinas que conseguem aumentar a eficiência do processo. Além disso, a adoção de tecnologias de informação e comunicação, assim como a gente citou, cada vez mais a análise de dados, a geração de dados em tempo real, não só relacionado aí ao consumo de água, mas ao consumo de fertilizantes, consumo de substrato, a questões relacionadas ao controle de estoque, a gestão da mão de obra que trabalha no viveiro. Então toda a questão ela é alimentada
e a geração de dados ela é bem robusta, alimenta um sistema na nuvem, onde esses dados são armazenados e conseguem ser analisados através de uma plataforma de Business Intelligence, onde a gente consegue tirar informações aí de grande relevância e que podem trazer insights valiosos para a nossa produção sustentável. Além disso, como sempre a gente citou em todas as outras atividades, o manejo integrado de pragas e doenças é um setor que requer inovação diária, tem que ter uma atenção, principalmente na produção dentro de viveiros, com uma escala de muda muito grande. Então, o desenvolvimento aí de sensores, desenvolvimento de iscas, que consegue fazer o monitoramento e a gente consegue fazer um controle assertivo dessas enfermidades. E também, cada vez mais, são atividades relacionadas à colaboração e à pesquisa colaborativa. Então, projetos cooperativos, grupos de pesquisa, grupos de trabalhos, então as empresas se unindo em prol da inovação para gerar novos recursos e que o setor florestal cada vez mais atinge outros patamares. Partindo agora para as atividades de silvicultura, nas operações de plantio, o que de mais novo tem sido feito, algumas atividades, algumas ações inovadoras aplicadas pelas empresas, é a utilização de tecnologias de mapeamento e sensoriamento remoto. Então, a integração de ferramentas de geoprocessamento, utilização de imagens de satélites, assim como a telemetria de máquinas no preparo do solo estão cada vez mais sendo utilizadas para gerar dados para a próxima atividade, que no caso é a parte de plantios de mudas. Então as mudas hoje são plantadas georreferenciadas, plantio em curva de nível, já com as coordenadas tanto norte e sul, x e y com sua posição, ela já é elaborada para que no futuro, na etapa de colheita, todo o sistema possa ser totalmente automatizado, possa se gerar os mapas, podem se gerar as rotas de passagem das máquinas de colheita. Isso facilita muito a questão de logística e o microplanejamento da colheita no futuro próximo. Além disso, a utilização de sistemas de informações geográficas, o GIS, ou o próprio SIG, então cada vez mais tem ferramentas, aplicativos, softwares, satélites disponibilizando as imagens, muitas em tempo real, outra com um delay de um dia menos um, onde a gente consegue informações valiosas para as nossas tomadas de decisão. Além disso, o controle das informações microclimáticas também favorece muito a tomada de decisões nas atividades de plantio. Além disso, podemos citar métodos avançados de preparo do solo, algumas máquinas hoje, com utilização de sensores cada vez mais robustos, conseguem fazer um manejo de precisão cada vez mais voltado para o preparo de solo de uma melhor maneira, diminuindo a compactação do solo, de acordo com as características físicas, químicas e mecânicas do solo em que aquela máquina está trabalhando. Além disso, podemos citar também a questão da biologia do solo e a utilização de micro-organismos benéficos, sendo eles para fixação de nutrientes, assim como o nitrogênio, como o calcário e tudo mais, diminuindo assim a absorção pelo solo e maximizando a absorção dos adubos aplicados em relação à planta. Isso vai garantir melhores qualidades para a floresta no futuro próximo. Além disso, técnicas de plantios de muda cada vez mais robustas, técnicas essas cada vez mais atualizadas, objetivando uma produtividade maior, uma produtividade mais favorável para as florestas. Então a inovação ela está presente em todas essas operações, dentro das operações de plantio. Além disso, o desenvolvimento de mudas resistentes, seja elas resistentes a pragas e doenças, através da fenotipagem desses materiais. Podemos citar também o desenvolvimento de mudas resistentes e tolerantes também a mudanças climáticas, a déficit hídrico, no caso, a tolerância a geadas, caso venham ocorrer. Inovação na parte de irrigação inteligente, muitas vezes a gente sabe da dificuldade de realizar essa operação no dia a dia da silvicultura, então com essa escassez de chuvas, cada vez mais essa atividade vem sendo aplicada pelas empresas, sendo aí necessário 2, 3 irrigações pós-plantio, então a necessidade de se fazer uma irrigação no momento certo, quando a muda está necessitando daquela água, então sim, toda a tecnologia desenvolvida e embarcada nas máquinas florestais para que se consiga atingir esse objetivo de sobrevivência das mudas é cada vez mais uma atividade de inovação.
Além disso, o monitoramento em tempo real, graças aí aos satélites e também o desenvolvimento de internet 4.0, é possível que as empresas consigam fazer o controle em tempo real através de imagens de drone ou imagens de satélite, através do desenvolvimento aí de NDVI ou de outros índices de vegetação, onde se conseguem ver a qualidade aí que as mudas se encontram, podendo fazer uma operação aí num dia mais um, de forma a conseguir uma maior sobrevivência das mudas e garantir o sucesso da floresta. Além disso, a educação e capacitação técnica são sempre importantes para que se tenha o desenvolvimento das atividades florestais da melhor forma possível. Materiais biodegradáveis e sustentáveis, quando a gente cita aí os tubetes biodegradáveis, são muito importantes porque no ato de plantio não há necessidade de fazer a logística reversa dos tubetes de plástico. Então a muda já é plantada com o seu próprio tubete produzido, já que é um tubete biodegradável, e ao longo de 6 meses, 3 meses, esse tubete ele já vai ser degradado pelo próprio solo e o sistema de radicular da muda vai ser desenvolvido de forma mais facilitada, uma vez que não tinha um limitante ali na sua produção de mudas. Além disso, agora falando das atividades relacionadas à manutenção e monitoramento da floresta ao longo do tempo, podemos citar o sensoriamento remoto e utilização de drones, principalmente para realizar os inventários, seja ele inventário de sobrevivência, inventário de um ano, o inventário até o pré-corte. Então, a utilização de sensores remotos, principalmente LiDAR e drones, são muito úteis para a questão das informações dendométricas dos povoamentos. Então, hoje, da forma tradicional, são realizados inventários com a coleta aí do diâmetro, altura do peito, das alturas das árvores, o lançamento das parcelas, e se fazem as estatísticas e faz as dimensões de quanto de madeira, de tantas toneladas ou metros cúbicos tem aquele plantio. Então hoje, com tecnologias embarcadas, principalmente em drones, é possível fazer esse inventário de uma forma mais rápida, de uma forma mais assertiva, fazendo a medição aí de todo o povoamento. Então são tecnologias que vêm para agregar, facilitando assim a economia de recursos e também resultados de uma forma mais rápida para a empresa. Podemos citar também sistemas de monitoramento em tempo real, como eu citei, a utilização de satélites ou radares embarcados na atmosfera. É possível fazer índices de vegetação utilizando softwares de SIG, principalmente para ver se uma vegetação está sendo atacada por algum inseto, por alguma praga. É possível também fazer focos de incêndio, então facilita muito a questão do monitoramento dos plantios florestais. Internet das coisas, a gente pode citar hoje com o avanço da internet e a disponibilização de internets aí como Starlink, são alternativas que facilitam muito a tomada de decisões que antigamente dentro das florestas eram complicadas devido à conectividade. Podemos citar a modelagem preditiva com a utilização de técnicas de inteligência artificial como Deep Learning, Machine Learning, aprendizado de máquina, onde a gente consegue fazer um treinamento de uma inteligência artificial para que a gente consiga ter uma modelagem preditiva de como será o comportamento da floresta ao longo dos anos. Como citei, né, a questão de utilização de algoritmos na inteligência artificial e aí o aprendizado de máquina, onde a gente consegue, com todo o histórico de dados que a gente tem nas florestas, a gente consegue fazer uma modelagem cada vez mais assertiva. Além disso, a utilização de sensores implantáveis e árvores também é uma tecnologia cada vez mais utilizada para o monitoramento das florestas. Novamente, falando sobre o manejo integrado de pragas e doenças, a utilização do controle biológico, a utilização de iscas de monitoramento para saber se a gente tem alguma praga, alguma doença atacando as nossas florestas. Então é uma tecnologia que está sendo bastante utilizada neste momento aí para suprir algumas dores. Utilização de drones para distribuição de insumos, principalmente para realizar uma adubação de cobertura, realizar a aplicação de algum
inseticida ou algum fungicida que requer um controle em altura, a utilização de drones também para o controle de formigas cortadeiras, aplicação de iscas formicidas. Utilização de bancos de dados e plataforma digital para fazer toda a gestão desse banco de dados que é construído ao longo dos 5 anos ou 15 anos de floresta, fazer toda a rastreabilidade de cadeia, fazer todas as aplicações de insumos, aplicações de herbicidas, inseticidas, fungicidas ou qualquer outro tipo de controle. Então, é extremamente importante ter uma plataforma onde você consegue descarregar esses dados e onde você consegue ter todo o histórico da área, todo o histórico da floresta ao longo dos anos. Podemos citar também a utilização de sensores de umidades no solo inteligentes, principalmente para a gente saber se a planta está sofrendo algum déficit hídrico, está sofrendo algum déficit devido a uma seca prolongada. Então a gente consegue fazer todas essas medições e consegue alimentar o nosso sistema de modelagem de forma que a gente consiga ser mais assertivo no nosso período de colheita futuro. Podemos citar também soluções de monitoramento em áreas remotas, com a utilização de drones, com a utilização de imagens de satélites também, e sempre a educação e a capacitação da mão de obra operacional que trabalha, de forma a gente ser cada vez mais assertivos nas nossas atividades florestais. Partindo agora para o setor de colheita e logística, a gente pode trazer alguns pontos aí relacionados ao desenvolvimento de máquinas e equipamentos avançados, máquinas hoje com telemetria, com sensores altamente capacitados, que a gente consegue gerar dados e insights cada vez mais valiosos para as nossas tomadas de decisão. Não só nesse sentido, mas também fazer toda a análise relacionada à capacidade técnica embarcada das máquinas, saber o rendimento operacional, saber qual que é o rendimento técnico da máquina, quantos metros cúbicos por hectare que ela está colhendo, quantos metros cúbicos por litro de combustível que ela está utilizando. Então, cada vez mais sensores embarcados nas máquinas, com o intuito de aumentar a produtividade, mas também no intuito de aumentar a segurança também dos operadores dessas máquinas florestais. Podemos citar também na colheita o desenvolvimento de sensores remotos e drones, principalmente aí no inventário pré-colheita, relacionado também ao escoamento da madeira de dentro do talhão, toda a logística para levar a floresta de dentro do talhão para as bordaduras e também das bordaduras para o pátio da indústria. Então a utilização dessas tecnologias para fazer a rastreabilidade e a certificação que é necessária, então sim, a geração de todos os dados de acordo com a cadeia produtiva, desde o plantio da muda até levar essa madeira para a indústria. A utilização do SIG para fazer o microplanejamento da colheita, preparação de estradas florestais, saber onde vai ser o baldeio, como vai ser o caminhamento das máquinas, como que vai ser a logística de retirada das madeiras, por onde que a madeira vai ser escoada. E aí também questão de automatização e robotização na colheita é que ainda já existem alguns equipamentos não tripulados por humanos, sendo controlados ele através de uma realidade e óculos 3D, onde o operador consegue fazer todas as operações florestais dentro de um escritório ou algum outro conjunto anexo. Isso facilita muito a questão das operações da máquina, minimizando qualquer risco de acidente com o colaborador ou qualquer acidente que possa vir a ocorrer com a máquina trabalhando em declives ou trabalhando em lugares de difícil acesso. Podemos citar também tecnologias de medição e classificação, principalmente aí em questão de produtividade, questão aí de eficiência energética das máquinas. Outro ponto que a gente pode citar é a questão de uma logística inteligente, fazendo as rotas mais curtas para se conseguir atingir o objetivo de levar a madeira até o pátio das indústrias. Podemos citar o uso de drones para o monitoramento logístico, isso relacionado aí a todo o acompanhamento da madeira, para que não haja nenhum desvio de madeira, roubo de madeira, ou para que consiga fugir de algum engarrafamento, para que minimize o risco de acidentes. Então também
Utilização de câmeras também para controlar a fadiga dos operadores e dos caminhoneiros. Então existe muita tecnologia embarcada hoje que está sendo desenvolvida pelas empresas florestais com o intuito de aumentar a produtividade das suas empresas, mas também prezando pela segurança dos seus colaboradores. Podemos falar sobre a colaboração entre o setor público e privado no desenvolvimento de legislações, no desenvolvimento de também normativas que facilitam a integração e que os dois órgãos consigam conversar da melhor forma possível. Podemos falar sobre materiais de embalagens sustentáveis, principalmente relacionado à logística, com a redução de utilização de plástico e utilização de novos produtos que estão sendo produzidos. Podemos falar sobre o rastreamento por R-Field, que seria aí a identificação por frequência de rádio, principalmente nos caminhões que transportam a madeira. E também, como a gente citou, relacionados à eficiência energética e à redução de emissões, utilizando agora máquinas elétricas, máquinas que não fazem emissão aí de CO2, metano e gases que contribuem para o efeito estufa, além de serem eficientes energeticamente, uma vez que falamos de operações aí pesadas. Então, as máquinas precisam de uma rotação muito grande, então necessita de uma eficiência energética muito alta também. Partindo agora para os produtos florestais, podemos citar as certificações sustentáveis. Então, como a gente falou, né, questão de inovabilidade, que é a inovação mais sustentabilidade. Então é importante que os produtos florestais possuem todo esse rastreio da cadeia produtiva, desde a parte de produção de mudas até a entrega do produto final ao consumidor. Então a grande importância dessas certificadoras. O desenvolvimento de produtos inovadores, como a gente pode citar aqui, a nanocelulose, que hoje está sendo utilizada na fabricação de carros, utilizada na fabricação de foguetes, de equipamentos, e também o desenvolvimento aí de novas fibras, né, para a parte têxtil, para a produção de roupas, para a produção de embalagens mais sustentáveis. Tecnologia na produção de papel, diminuindo a utilização de ácidos e de produtos químicos, visando se ter uma maior sustentabilidade, a produção do papel com mais tecnologia, seja esse papel para imprimir ou papel para consumo próprio, como guardanapos, como papel higiênico, papel toalha e absorventes. Podemos citar também sobre a rastreabilidade na cadeia de suprimento, por isso se faz importante a gestão e documentação de todos os recursos, desde a parte ali do melhoramento genético até a parte de colheita. Então, o descarregamento de todas essas informações em uma plataforma digital. A reciclagem e a economia circular, então a reutilização desses materiais, como o próprio papel, a reutilização do papel, o próprio papelão, a utilização aí de cavacos de madeira, de painéis como MDF, MDP, onde a gente consegue o aproveitamento de quase 100% de toda a matéria-prima na parte de fabricação de móveis, na fabricação de laminados, entre outras tecnologias embarcadas. Podemos citar a impressão 3D de madeira também, onde a gente consegue personalizar algumas obras de artes, alguns móveis, e também pode ser muito utilizado na indústria civil, principalmente na fabricação de móveis e obras de artes. Dentro dos produtos florestais, ainda podemos citar produto de madeira de alto desempenho, que no caso seria a fabricação de celulose e papel e a produção de carvão vegetal para utilização como ferro-gusa e nas ligas metálicas. Então, a gente melhorar o desempenho cada vez mais dessa indústria, conseguindo aí densidades maiores, conseguindo uma produtividade maior, conseguindo uma melhor produtividade nas florestas, onde a gente consegue numa mesma área uma maior produtividade, uma maior tonelada por hectare. Além disso, ter uma gestão eficiente de todos os resíduos gerados durante toda a cadeia produtiva é super importante, assim como a geração de coprodutos, né? Algumas tecnologias que já vêm desenvolvidas, principalmente hoje na praça de celulose. O próprio licor negro, ele pode ser utilizado aí na produção de energia, na parte de calorias, criação de calorias através da sua queima. A própria produção de carvão vegetal hoje, o alcatrão,
ele é também totalmente pode ser reutilizável, assim como também a produção do biochar. Então aí uma gestão eficiente de todos os resíduos que a indústria pode gerar, tornando-se uma nova cadeia produtiva, gerando uma nova fonte de receita. Tecnologia blockchain para certificação é algo que está sendo muito novo e está sendo muito bem aplicado hoje dentro do setor. É a utilização e uma tokenização de alguma parte do setor ou de alguma área da floresta para aquela certificação. Então é como se fosse, a grosso modo, uma identificação única que aquela árvore ela vai ter do início ao fim. Então tudo que for feito com aquele indivíduo, com aquela árvore, através dessa tecnologia de blockchain, ela pode ser altamente rastreada, o que facilita muito a questão da certificação. Um consumo consciente e a educação do consumidor através dos produtos florestais é algo que de suma importância, principalmente na inovação, onde a gente trata do marketing, onde é importante falar sobre sustentabilidade, falar sobre a origem daquele produto que advém de florestas sustentáveis, que não vem de desmatamento, que não vem de práticas abusivas. Então é sempre importante o marketing, as certificações, falar sobre ali a sustentabilidade na produção daquele produto. Podemos citar também materiais biodegradáveis, né, como produtos florestais, principalmente aí as placas de celulose, a nanocelulose, algumas outras tecnologias aí que são biodegradáveis e trazem benefícios para o meio ambiente. Parcerias para inovação também, podemos citar isso relacionado ao desenvolvimento aí relacionado junto a startups, junto a instituições de pesquisa, junto a também institutos de desenvolvimento de tecnologia. Então é muito importante que as empresas estejam cada vez mais próximos dessas instituições com o intuito de gerar pesquisa em desenvolvimento, gerar inovação, porque a inovação ela só é feita mesmo na prática dentro das empresas. Toda pesquisa é desenvolvida nas universidades, é desenvolvida nos institutos de pesquisa, mas a inovação ela é feita no dia a dia, realizando aí dentro das empresas. Portanto, pessoal, chegamos aí ao final do módulo 2 e o nosso resumo da aula aqui é que o setor florestal ele desempenha um fator essencial e muito importante na sustentabilidade e a inovação traz respostas para superar desafios e promover uma gestão responsável dos recursos florestais, garantindo vitalidade e sustentabilidade. Então, pessoal, a inovação é de suma importância, principalmente para gerar novas ideias, gerar novos resultados e a gente superar os desafios que a gente viu. Então, como foi dito, né? Todo desafio é também uma oportunidade. E através da inovação a gente consegue suprir, consegue atender esse desafio de certa forma, mas é necessário prioridades, é necessário um plano de ação bem consistente para que a gente consiga atingir o objetivo final. Chegamos então ao final do segundo módulo e a gente se vê no módulo 3, na próxima aula, que será a criação e gestão de startups florestais. Muito obrigado.